don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Oi, galera! Oi, gente! Tudo pá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o conto Venha Ver o Pôr do Sol, do livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, da autora Lídia Fagundes Teles. A paulista Lídia é uma das maiores escritoras brasileiras. Seus contos e romances foram traduzidos para diversos idiomas e ganharam várias adaptações. Vencedora de muitos prêmios, acumula dentre eles o Prêmio Camões, um dos mais importantes da língua portuguesa. Em 1985, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, a mais prestigiada instituição literária do país. Bom, o conto em questão que a gente vai discutir hoje começa da seguinte maneira. Eu vou ler o trecho. Enfim. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado em uma árvore. Erguiu e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. O conto ele gira em torno de dois personagens principais, que é o Ricardo e a Raquel, que já foram namorados há mais de um ano. Entretanto, a Raquel ela deu um fim no relacionamento porque ela é um pouco tanto quanto gananciosa. Ela trocou o Ricardo por um homem mais rico, mais bem-sucedido. Então, o Ricardo ele a convida para um último encontro. E como o atual marido da Raquel é muito ciumento e ele é muito ciumento. Compulsivo? Ele é muito ciumento, compulsivo, o encontro ele tem que ser às escondidas. Só que o Ricardo ele é um homem muito pobre, ele não tem dinheiro para bancar com as coisas, ele mora numa pensão. Ele convida a Raquel para se encontrar com ele num cemitério abandonado. A Raquel, que agora já é uma moça rica, da alta sociedade, ela fica abismada com o acontecimento. Ela não quer se encontrar com ele lá porque ela acha que é um fator muito baixo pra gente da classe dela. Em todo o percurso, ela humilha o Ricardo, falando que ele é pobre, que ele não é bom o suficiente pra ela, como nesse trecho. Ver o pôr do sol? Ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para essa buraqueira, só mais uma vez, só mais uma. E pra quê? Pra ver o pôr do sol no cemitério? Então, a Raquel, ela fica bem receosa a aceitar e com o Ricardo, só que depois de muita insistência dele, ela acaba concordando. E durante o caminho, eles vão conversando, colocando o papo em dia. E ela, todo momento, continua humilhando ele, fala do marido dela. E no momento que eles estão caminhando até o destino, a gente percebe que a Raquel é uma moça interesseira. Ela é um tanto quanto interesseira porque ela só trocou o Ricardo pra poder ficar com a outra pessoa rica, porque ela era mais... porque a pessoa nova era mais bem-sucedida, como fala nesse trecho. Bom, quem começa falando é o Ricardo. Ele é tão rico assim, riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar do Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. O percurso continua e a todo momento a Raquel continua reclamando. Ela continua falando, por favor, vamos voltar, não vamos pra lá não, vamos voltar. Eu até percebo que ela sente um pouco de medo do cemitério, né? Porque Sim. Não deve ser só por causa de ser um lugar pobre, mas sim porque é um cemitério abandonado, não tem ninguém, só tem os dois. Tem muito conto falando de cemitério. Sim, muitas coisas que falam, né? Cemitério é uma coisa muito macabra. À noite, inclusive. Sim, e tipo, só tem os dois e o punhado de túmulos, então eu acho que ela fica com um certo medo. Ela também até comenta no trecho, quando ela vai falar do taxista, que ela fala que ele deixa ela longe quando ela vai falar do destino. Então isso só mostra mais que o cemitério é um lugar que as pessoas têm até medo de... Tem um receio. Um receio de estar indo lá. Sim. E aí eles andaram por quilômetros, segundo a Raquel, até eles chegarem próximo. E antes deles chegarem, a Raquel insiste novamente para eles irem embora.
Mas aí o Ricardo fala: dobrando essa alameda fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossas capelinhas, onde já estavam enterrado meu pai. Eu e minha prima vinhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. No momento em que o Ricardo fala isso, a Raquel pergunta: nossa, sua prima também tá morta? E ele afirma que sim. E nesse momento ele fala que a prima dele foi o único ser humano que já o amou de verdade. Aí a Raquel fala: Eu gostei de você, Ricardo. Eu te amei e te amo ainda. Percebe a diferença agora? Então a gente percebe que o Ricardo ele ainda mantém um sentimento pela Raquel. Mesmo ela tendo seguido a vida, ela tendo ido para outra, ele continua se remoendo com esse sentimento. E talvez esse pode ter sido um dos motivos para ele ter convidado ela para ir até o cemitério. Aí eles chegam até a capelinha onde está enterrado as raízes do Ricardo, a família dele, que é descrita no conto. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu, e par em par. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro, dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para uma catacumba. Então eles chegam até esse lugar, que o cemitério já era macabro, esse lugar é mais ainda. E é um espaço que tem a capelinha, né, com os túmulos, e aí na parede esquerda, eu acho, tem uma portinha que tem uma escada que desce para onde estão as gavetas, que é onde as pessoas estão enterradas. E aí, assim que eles chegam lá, o Ricardo desce essas escadas para ir onde estão essas gavetas. E o local ele é todo escuro, eles só estão com 2 fósforos, um com a Raquel e outro com o Ricardo. E assim que eles descem esse local, a Raquel não desce junto com o Ricardo, e o Ricardo fica incitando ela a descer junto com ele. Fica falando: vem, Raquel, vem, você tá com medo? E tem uma parte que ele fala assim pra ela: A minha priminha Maria Emília, lembro-me até do dia que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos numa fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava consigo mesma, doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha olhos iguais aos seus. Então, a Raquel desce as escadas também com um fósforo na mão. E aí, ela e o Ricardo são no mesmo ambiente agora. E quando ela vai ver a gaveta da prima Maria Emília, ela percebe um fato um tanto quanto inusitado. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, deixou o palito cair e ficou um instante imóvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos. Seu mentir... No momento em que a Raquel deixa o fósforo cair, o lugar fica num completo breu. E aí, quando ela olha pra cima, o Ricardo já tinha subido as escadas, já estava lá em cima novamente com a portinhola fechada. E aí, quando ela vai correr as escadas para chegar até a portinhola e sair da catacumba, o Ricardo, ele pega a chave e tranca. Ele esperou que ela chegasse, quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu a volta na chave, arrancou da fechadura e saltou para trás. Então, nesse momento, a Raquel percebe que a porta inteira é muito velha, mas a fechadura é nova. E aí ela começa a gritar desesperadamente. Ela fala: Ricardo, seu imbecil, por favor, você sabe que eu não gosto dessas brincadeiras.
E chega até um momento que ela tá em pranto, só que ela começa a rir. Ela fala, não, por favor, volta aqui, eu vou te recompensar. Ela tenta trazer ele de volta, fazer com que ele volte e não deixe ela lá presa. Só que o Ricardo já se decidiu. E aí, primeiramente, ela continua gritando, continua, né, se esgoelando praticamente. São gritos animalescos. E ele vira pra ela e fala, boa noite. E aí ela continua gritando, continua, e aí ele fala, por último, boa noite, meu anjo. E antes disso, na verdade, o Ricardo, ele vira pra Raquel e fala assim, que por aquela porta, pra ela que por uma restra na porta vai entrar um fiete de sol. E esse vai ser o pôr do sol mais belo que ela verá na vida. Aí, o motivo do título. O mais belo e o último também, né? Aparentemente. E aí, ela continua a gritar muito, ela continua a se esgoelar. E aí, o Ricardo, por fim, ele fala, boa noite, meu anjo. E sai da... Qual que é o nome? Da capelinha. Da capelinha. E o Ricardo sai da capelinha e a Raquel fica pra trás, perdida pra sempre. O conto termina assim. Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicavam, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Foi a vingança dele, né? As minhas impressões do conto são que, desde o princípio, eu achei que a Raquel ia morrer. Por o cemitério ser um lugar macabro. Já remete a isso, né? O final ele é em aberto, porque não dá pra gente saber o que aconteceu de verdade com ela. Tipo, o marido dela pode chegar lá e, sei lá, libertado ela. Alguém pode ter escutado, ou ela morreu mesmo. Mas já pensou, ela pode ter morrido de fome, de frio. Eu acho que, tipo assim, ele já deixou meio que na intenção de matar ela. Sim, a fechadura, quando a fechadura eu acho que tava tudo meio que programado pra isso acontecer. Tipo, vários trechos do conto já demonstraram isso. Eu acho que era meio que o objetivo central dele, acabar com isso. E também não fala o motivo que ele cometeu. Mas a gente dá pra perceber, né? Eu acho que é uma porque ele não era correspondido, assim, né? Eu gostei do conto, achei interessante. Sim. No livro ele tem 10 páginas, é um conto um tanto quanto extenso, mas é uma leitura muito boa, a gente recomenda. Tem algumas imagens aqui também. Nessa edição do livro possuem imagens. A capa E também a capa, tem. sim, a capa ela é desse conto. É um livro muito bonito. Sim. E tem vários outros contos da mesma autora. Muito interessante. Recomendo muito. Gostamos. Espero que vocês tenham gostado do conto, saber um pouquinho mais sobre ele. Leiam em casa, é uma leitura interessante. Sim. Apesar de ser um conto extenso e tal, que tem 10 páginas. Ele foi escrito há bastante tempo, mas ele não deixa de ser atual. Não tem nada que indique que ele é muito antigo. Então é uma leitura fácil e interessante. E pelo nosso trabalho, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário. E compartilhe com seus amigos, gente. Até a próxima. É nóis. Beijos. Tudo pau.